anunciava com ousadia a palavra de Deus. Meus amados, todos nós, antes de ter um encontro com Jesus, a gente tem dentro de nós um vazio. E quando o homem tem esse vazio, ele procura na cerveja, outro procura cigarro, outros procuram nas drogas, outros procuram, quem tem dinheiro, no uísque, outros que têm menos dinheiro procura na 51, e quem tem menos ainda, na praninha. Mas todos querem preencher o seu vazio. E tem gente essa hora, irmão, está na porta de uma barraca, sabe? Não sabe nem onde é o endereço da casa para ir para casa. Porque ele levantou hoje de manhã com o vazio. E ele disse, eu vou preencher esse vazio na porta de uma barraca. E outros estão indo para um baile funk, se é que tem hoje. E alguém está procurando algum lugar para preencher esse vazio. E muitos de nós saímos da nossa casa para vir aqui no culto, porque nós também precisamos preencher o vazio. Mas deixa eu te falar uma coisa, todos quantos já entregaram a sua vida, já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, esse vazio que outrora estava em nós, já foi preenchido. Mas eu li essa noite sobre oração. Todos nós, muitas das vezes, estamos numa encruzilhada da vida, esperando uma resposta, e às vezes a resposta não vem como a gente gostaria que acontecesse, e a gente fica atribulado, desesperado, agoniado, e só tem um meio para você ter a resposta que Deus quer te dar nessa noite, é oração. A oração, irmãos, é uma ferramenta do crente, e quando a gente ora, nós movemos o coração de Deus, e todas as vezes que a gente faz uma oração, nós estamos falando com Deus, e Deus está no seu trono, com os seus ouvidos bem inclinados para nos ouvir. A oração sacerdotal universal diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Às vezes a gente faz uma oração e quer que a nossa vontade seja absoluta, seja atendida, mas às vezes Deus quer fazer a vontade dele em nós, e às vezes a gente não entende isso. Mas nessa noite, queridos, esse verso que eu li diz assim, e tendo orado, o que aconteceu? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Eu ouço algumas pessoas falarem assim, eu não quero mais ir para a igreja, eu quero ser crente em casa. Tem gente, irmãos, que está cultuando em casa, não querem mais estar em comunhão, estar reunido com a igreja, com os irmãos. Saiba de uma coisa, a Bíblia é do livro de Gênesis a Malaquias, de Malaquias a Apocalipse, não nos dá margem para a gente reunir em casa. O nosso Jesus, ele sempre estava preocupado em estar no meio da multidão, mas ele também parava para atender uma pessoa. Mas todas as vezes que Jesus estava com a multidão, não era ele que procurava a multidão, mas era a multidão que corria atrás dele. E eu fico observando que todas as vezes que o necessitado clama por Jesus, ele para.
e ele fica ouvindo o clamor do necessitado. Me faz lembrar do cego Bartimeu. A Bíblia diz que ele era necessitado, ele carecia de um milagre. E a Bíblia diz que ia entrando em Jericó com a multidão, e Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E de repente Jesus para, a multidão para, os discípulos tentam embargar ou impedir que o cego aproximasse de Jesus. Mas enquanto os discípulos diziam: não perturba o mestre, fica quieto, ele clamava cada vez mais, porque o clamor mexe com o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei o quê? Coisas pequenas, coisas grandes e firmes, que não sabe. Então, meu amado, a oração, ela mexe com o coração ou com as mãos de Deus. E esse cego Bartimeu, Jesus falou: chama ele, traz ele, o que você quer? Jesus não sabia que ele era cego, sim ou não? Mas por que Jesus perguntou para ele: o que você quer? Porque o nosso Deus respeita as nossas decisões. E ele disse: não, Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Ele foi cego e foi salvo. Meus amados, sabe o que está acontecendo com muitas pessoas? Elas enxergam, mas não estão vendo. E Davi diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu veja ou contemple as maravilhas da tua lei. Então, queridos, a oração é uma arma poderosa do crente. Vai me lembrar agora Pedro e João na porta do templo chamada Formosa. A Bíblia diz que quando Pedro estava na porta do templo com João, vinha um paralítico que era levado à porta do templo. E todas as vezes que Pedro entrava, eles pediam esmola a todos que estavam no templo. E de repente ele disse: não esmola. Pedro parou com João e disse: olha, não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A oração move o coração ou as mãos de Deus. Faz me lembrar agora Paulo e Silas, dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia. Ele expulsou o demônio de uma menina, e aquilo trouxe um alvoroço na cidade, e mandaram prender Paulo e Silas. Diz a Bíblia que eles estavam dentro do cárcere, com seus pés amarrados lá no fundo da cadeia, num tronco. E sabe o que é que eles fizeram? Cantavam e oravam. Oravam e cantavam. Se você quer uma resposta de Deus, ora e adora. Adora e ora. Foi o que nós fizemos no começo do culto. Adoramos, oramos. Agora vem a palavra. E eles lá no final do cárcere, da cadeia, quando eles cantavam e oravam, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus habita no meio dos louvores. Quer mexer com o coração de Deus? Adora Ele. Quer mexer com o coração de Deus? Adora. Quer mexer com Deus? Adora. E todas as vezes que você adora, algo sobrenatural começa a acontecer. Eles oravam, e de repente eles começaram a orar. Eu não sei a oração que eles fizeram, mas eles começaram a clamar. E a Bíblia diz que de repente as portas ou os cadeados se soltaram dos seus pés, a porta da prisão se abriu, o carcereiro estava dormindo, e de repente o carcereiro acordou e viu a cadeia aberta. Sabe quem abriu a cadeia? O poder da oração, o poder do louvor. E quando eles chegam bem pertinho da saída, o carcereiro disse: o que eu tenho que fazer
Paulo e Silas respondeu o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu profetizo nessa noite que a tua casa também será salva, como já foi profetizado pela irmã. E meu amado, o poder da oração, e eles estavam reunidos no mesmo lugar. Nós estamos todo domingo aqui no culto, todo domingo, mas hoje tem um milagre diferente do domingo passado. O domingo de hoje nunca mais vai acontecer, esse. Você que veio aqui hoje, saiba de uma coisa: Deus tem uma resposta para os seus questionamentos. E de repente ele estava orando, e sabe o que aconteceu? Não tinha um cego, não tinha um paralítico, não tinha um aleijado, mas sabe o que Jesus falou? Que de repente veio sobre eles o Espírito Santo e encheu aquele lugar, e aquele lugar foi cheio do Espírito Santo. E se a gente ler o livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que quando o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, no capítulo 2 de Atos, diz que eles foram tão envolvidos pelo Espírito Santo. Se a gente ler todo o Atos, vai encontrar que Pedro foi tão cheio do Espírito Santo, que ele começou a falar em outras línguas, e de repente quem olhava para Pedro dizia: ele está embriagado, está cheio de mosto, ele está cheio de vinhos. Mas não era, eles estavam cheios do Espírito Santo. E essa noite, irmãos, é a noite do Espírito Santo. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Eu não sei o que você precisa hoje, eu não sei qual é a resposta, mas se você saiu da tua casa, tu veio aqui hoje porque Deus tem uma resposta para você. E meu amado, uma das coisas que Deus faz comigo e com você, por intermédio de Jesus Cristo, Ele fala para mim assim: não fique preocupado, não fique ansioso. Sabe o que está matando a sociedade do século 21? São as preocupações e a ansiedade. Às vezes nós ficamos ansiosos e corremos para um lado, corremos para o outro lado, e às vezes a gente não sai do lugar. E a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Então, meu amigo, meu irmão, essa é a noite que Deus quer te dar uma resposta. Mas a ansiedade, a gente fica tão ansioso que esquece de buscar o Senhor. E a Bíblia diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, deixe o homem maligno os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, que é misericordioso em perdoar. Ainda que os seus pecados sejam, vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Mas a ansiedade faz com que a gente vede os nossos olhos e não enxerga o que Deus quer fazer na nossa vida. Então, meu amado, você que está aqui hoje no mesmo lugar, talvez domingo você estava aqui, você voltou hoje, talvez você voltou pela primeira vez, saiba de uma coisa: Deus marcou encontro com você. E você sai daqui do mesmo jeito, se você quiser. Coloca o versículo lá de novo para mim, por favor. Olha só, 1, 2, 3. E tendo orado, moveu-se o em que eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a anunciar. Irmãos, nós estamos no ano da multiplicação, e só se multiplica quando você faz aquilo que você tem que fazer. E a ordem do Senhor para mim e para você, irmão, como igreja: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Tu prega o Evangelho falando, mas também tu prega com as suas ações, com o seu testemunho.
Meu amado, eu não posso ser muito crente aqui no altar, e eu não posso ser muito crente aí no banco sentado, e quando eu chegar do outro lado de fora, eu ser um péssimo cidadão. Então, meu amado, nós precisamos ter o caráter de Cristo, e Ele quer fazer em mim e você pessoas novas. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. De vez em quando eu encontro alguém e começo a falar, pessoas que já foram da igreja. Tem até uma música que diz assim: há crente para todo lado, aonde não há um crente, há um desviado. De vez em quando eu encontro alguém ali na padaria, ali na banca de jornal, e sou daquela igreja ali, o pastor dali, tal. Aí você vai falar para ele de Jesus, vai da igreja, não, já fui. E aí, por que você não foi? Aí ele começa a dar desculpa, eu saí da igreja por causa daquilo, outro. Nada, irmãos, a desculpa que você dá é porque você ainda não teve encontro com Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus algumas vezes já te tratou mal? Jesus algumas vezes já te decepcionou? Agora, pessoas sempre vai nos decepcionar. Pessoas sempre vai deixar a desejar. Mas saiba de uma coisa: se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter facilidade de perdoar. E a palavra de Deus nessa noite, para mim e para você: perdoa até aquele que te ofendeu. Um dia, eu já estou com 75 anos, vou fazer daqui uns dias. E já tive muitas decepções na vida, com pessoas. Mas sabe o que eu aprendi? Quanto mais a pessoa me faz mal, mais eu sou abençoado. Por quê? Eu não guardo mágoa de ninguém. E um dia até minha esposa falou assim: você é muito bobo. Tu está conversando com fulano, te fez tudo aquilo, falou mal de você. Falei, ué, se ele falar mal de mim, se eu fiz coisas erradas, ele está falando certo, mas se eu não fiz, a língua dele vai cair. É mentira. Ué, falaram mal do pastor, assim falou, assim, eu não fiz nada disso que ele está falando. Então, meu amado, se você estiver cheio do Espírito Santo, você perdoa as pessoas que não sabem o que fala. Você quer ser mal visto? Você é alguém que quer falar de você? Faça a obra de Deus. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, sem medo de errar. As pessoas pagam por ir para o inferno. As pessoas pagam por ir para o inferno, sabia? Se ela for num baile funk, tem que pagar. Ah não, mas o baile funk é ali, mas vai comprar droga. E é droga de graça? Não é de graça, o cara para, cheira, fica doidão e vai para o inferno. Se ele for naquele negócio que tem a luz vermelha, como é que é o nome? Deixa pra lá. Não é de graça. Vai lá, se prostitui, paga dinheiro e volta para casa e acaba com a vida dele, paga e vai para o inferno. E a gente fala, aceita Jesus, vem para Jesus. Aí a pessoa diz, para eu dar o dinheiro para o pastor? Tu oferta se quiser, irmão, dá dinheiro se quiser, não é obrigado. E vai para o céu sem pagar nada e ainda reclama. É assim ou não é? Talvez você já falou isso de mim. Não é você não. Então, meu amado, fica tranquilo. Quando você está cheio do Espírito Santo, sabe o que vai exalar em você? Um bom perfume. Tu já viu o crente, irmão, que quando passa alguém quer estar com ele? Tu é crente, cara, eu quero ir na tua igreja e me leva para almoçar na tua casa. Não leva para ir na tua. Mas ele quer estar sempre com você, irmão, do teu lado, porque tu exala um bom perfume. Mas quando você exala um mau perfume, você está conversando com alguém. Aí aquela pessoa que não é bem chegada chega, o que você faz? Vai saindo. Mas nessa noite, Deus está chamando a gente para ser cheio do Espírito Santo. E se você for cheio do Espírito Santo, as pessoas vão aproximar de você.
As pessoas vão chegar para você. Por quê? Você vai exalar os bons perfumes do Senhor. Então, meu amado, Jesus está voltando. E Ele está voltando para levar a sua noiva, para levar a sua igreja. E essa igreja que Ele vai levar, ela precisa estar orando. A Bíblia diz assim: orai sem, e em tudo dai graça. Irmãos, o segredo da sua vitória, de você permanecer firme, de você, sabe, sentir aquele desejo ardente no seu coração, de estar reunido com seus irmãos, você precisa estar aguardando a volta de Jesus. A igreja, irmãos, a gente vem aqui, não é por um lazer, não é porque, não, eu vou na igreja, não tenho nada que fazer. Temos que fazer assim, irmão. Mas sabe por que a gente vem aqui? Porque a qualquer momento, essas portas vão ficar escancaradas. A gente não precisa nem fechar aquele portão lá, porque a igreja vai ser arrebatada. Mas tem gente falando assim: eu já ouço falar isso há tanto e tanto tempo, e Jesus ainda não voltou. Irmãos, deixa eu te falar, até 2030, preste atenção no que eu estou te falando. Hoje é 2000 e... primeiro dia dos 6 meses que vai encerrar o ano. 2030, se preparem, o que vai acontecer no planeta Terra. As coisas estão velozes. O ser humano está perdendo aquele amor pelo próximo. E eu estava vendo um dia desse, não sei, eu acho que a internet não é maluca para botar. Um camarada mandou fabricar uma mulher para ele. E eu estava vendo uma loura bonita, irmãos. E o cara do lado dela: essa é a minha mulher agora, minha noiva, minha namorada. E o cara mexendo nela, ela ria. Eu falei: ué. Aí mexi, depois ele disse: não, eu comprei por 5 mil, ou 5, sei lá, não sei quanto. Falei: mas que mulher é essa? Isso é verdade ou mentira, irmão? O que está acontecendo? Como é rebote? Rebote? Como é que é? Como é que é o nome? Rebote? Que troço de doido. Parece gente, irmão. Ainda bem que eu estou casado, você vai comprar uma, porque não ia me cobrar nada, não ia exigir nada, não ia ficar no meu pé. Deus tem misericórdia de mim. Está vendo, irmão, o que está acontecendo no planeta? Daqui a pouquinho não vai ter mais casamento de gente, sabe, de pessoas. Daqui a pouquinho vai chegar um engraçadinho aqui, puxando um rebote aí, como é que é o nome? Reboque. Pastor, vim aqui fazer profissão de casamento. Cadê tua namorada? Chegou aqui. Como é que é o nome dela? Boa noite. Quem é você? Ué, essa sim, pastor, é minha noiva. O senhor vai me casar? Se prepare, irmãos, até 2030. Não sei o que vai acontecer. Mas a Bíblia diz que a ciência ia se multiplicar. E quando a ciência se multiplica, o amor de muito esfria. As pessoas, irmãos, têm mais amor pelo um cachorrinho do que pelo ser humano. O que é isso? Isso é o final dos tempos. Mas eu quero nessa noite chamar a sua atenção. Encha do Espírito Santo, que você jamais vai sair dos caminhos do Senhor. O crente com o Espírito Santo, irmãos, é como um carro com combustível. Você pode ter um carro do ano, um carro lindo, um carro bonito. Eu não sei nem qual é o carro mais caro do Brasil, não sei qual é. Não sei, mas tem um carro caríssimo, que é 200 e poucos mil. Como é que é? Você que gosta de carro, Mitsubishi? 60 milhões? Que carro é esse? Mas você pode ter um carro de 600 mil, mas se você não botar combustível nele, e for lá e meter a chave, ele anda. Assim é o crente. Por isso que tem muito crente que está aí enferrujado. Então essa noite, querido, encha do Espírito Santo, porque tudo isso que o mundo está oferecendo vai passar, tudo vai acabar.
Eu, quando tinha meus 30 anos, irmão, eu era cheio de sonhos. E um dia desse chegou o meu sobrinho, ligou para mim e falou assim: ô meu tio, tem uma chácara aqui em Muriaé. Olha só, essa chácara, 10 mil de entrada e 800 por mês. Eu fiz as contas e falei: eu acho que dá. Aí depois eu olhei, 75 anos, falta 5 para 80. Aí eu comecei a fazer as contas. Será que vale a pena eu comprar uma chácara? Hein, Maneda? Botar um piscinão lá. Aí eu vou deixar Jesus, vou deixar a igreja, vou deixar tudo. Aí o velhinho lá, todo de sunguinha. E as ovelhas perecendo. Deixa eu te falar, irmão, tudo isso na minha vida não é mais alegria para mim. Porque o que eu sinto hoje é que Jesus está voltando. Igreja, Jesus está voltando, irmão. Eu nunca vi tanta coisa ruim que está acontecendo no planeta. E eu quero te avisar essa noite: encha do Espírito Santo. Você que veio aqui, meu amigo, ainda não abriu seu coração para Jesus. Deus te trouxe aqui hoje que Ele te ama. Ele gosta de você. Ele falou: vai lá hoje, porque hoje eu te amo, eu gosto de tu, cara. Você não pode perecer. A minha esposa foi hoje no cemitério junto com a minha sobrinha. Trabalha na empresa dela. Eu vi até na internet, o trem pegou a moto. Foi o marido e a mulher foi embora para o espaço. Parece que o trem passou por cima, quebrou tudo. Será que deu tempo para dizer: Jesus, tem misericórdia de mim? Lá no Botânico, na igreja do Botânico, estava fazendo casado para sempre. E de repente deu nele, morreu. E às vezes a gente está muito bem e não quer fazer a obra do Senhor, irmãos. E a Bíblia nos diz para mim e para você: desperta tu que dorme, levante dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Essa é a noite do seu milagre. É a noite de você retornar para Jesus. É a noite de você colocar combustível na sua lamparina. Ela não pode apagar. As 10 virgens, irmão, a Bíblia diz que elas estavam esperando o noivo. E a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Todas elas esperando o noivo. E de repente elas tinham que estar com a lamparina acesa. Só que 5 levaram azeite de reserva. E de repente o noivo demorou, o noivo tardou, e as lamparinas foram se apagando. E quando deu quase meia-noite, que o noivo chegou, bateu na porta, as lamparinas estavam se apagando. As prudentes tinham azeite de reserva, colocou na lamparina, acendeu de novo. E as loucas disseram: dá um pouquinho do teu azeite. Ela disse: não, se eu tirar do nosso, vai faltar para mim e para você. Quem manda você não vigiar? Deus está te chamando nessa noite para vigiar, porque a lamparina pode estar apagando. Mas enquanto não apagou 100%, ainda tem uma chancezinha de você reabastecer. Mas se não der tempo, não der tempo, então eu quero orar com você e por você. Se hoje ouvirdes da minha voz, diz o Senhor, não endureça o vosso coração. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Fica de pé, igreja. Quero orar com você. Vamos cantar um louvor. Vamos cantar um louvor. É se você quiser. A Bíblia diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se não quiser também, não tem importância. Mas se você quiser, sai do seu lugar, vem aqui para a gente orar juntos. Tem 1 minuto para você, se você quiser. Se Jesus voltar essa noite, você não vai se preparar, você já está preparado. Quero orar com você.
Tem 1 minuto para você tomar a sua decisão. Espírito Santo.